bem-vindo a mais um culto aqui pela internet, no YouTube. Seja bem-vindo, neste momento. E já quero te pedir para te abrir a tua Bíblia e vamos iniciar com a palavra do Senhor. 1 Pedro 2, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. E eu e você temos, nos firmado nessa pedra, nos firmado naquilo que conhecemos e temos conhecido do nosso Deus, o Filho do Deus vivo. Eu quero te convidar a cantar a Ele, a se apresentar a Ele nesse momento, também sendo uma pedra viva, uma pedra para construção, edificação da própria vida, da sua família, da própria igreja, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos aqui como filhos teus, escolhidos teus, retirados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar o Evangelho, proclamar a salvação e sermos como Jesus Cristo, pedra viva, pedra forte, pedra onde a sua igreja pode ser edificada. E nós queremos edificar a nossa vida em Ti e na Tua palavra, Senhor. Neste momento, ser exaltado através dos louvores, seja engrandecido em nome de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos e cantamos a Ti. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora dizem que tu és o profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O
inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és o profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Outro igual não há. Outro igual não há. Não igual a ti, nada se compara a ti. Igual não há. Aleluia, aleluia. Tu mesmo, Senhor, tu és o Filho de Deus, em quem cremos, em quem estamos firmados. Tu és, e nessa hora nós queremos declarar tamanho poder e grandeza que há no seu nome, Jesus. Queremos declarar quem tu és, grandioso, poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que venceu as trevas, aquele que venceu todo o mal, em nome de Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo que é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nós exaltamos teu nome, Jesus, poderoso vencedor tu és. Jesus, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada
sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim, é o que basta pra mim. Eu creio, teu sangue é o que basta, teu sangue é o que basta. O teu sacrifício não foi em vão, não foi em vão pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode cantar comigo. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de. Nós declaramos, Senhor, poderoso é o teu nome. Poderoso é o teu nome, Senhor. Nós declaramos que estamos firmados nesse poder, estamos firmados em Ti, estamos firmados nessa certeza de que Tu é por nós, Tu és por nós, pela Tua igreja. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
bom estarmos aqui juntos, né? Mais uma vez adorando ao Senhor. Eu queria cantar mais uma vez essa parte aí, a morte venceste, né? Nós vamos falar sobre isso nessa reunião, nesse culto. O Senhor tem compartilhado ao meu coração sobre esse tema, sobre o poder que há no Evangelho. Vamos cantar mais um pouquinho essa canção, amém? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, Declare. o nome de Jesus, meu rei. Fale aí pro seu vizinho ouvir. Poderoso esse nome Cante essa verdade. é, mais Enche o forte seu pulmão que e cante. tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome Poderoso é o teu nome, de Senhor. Jesus. Há poder no nome de Jesus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor aí na nossa casa. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Aleluia. 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 Estamos falando, irmãos, nesse tempo a respeito de consciência de fé, a respeito do que nós somos no Senhor, de quem nós somos no Senhor. Na semana passada nós ministramos a respeito da igreja, que nós somos a igreja, né? Nós não somos uma igreja, nós somos a igreja de Cristo, né? Cristo é o cabeça, né? Cristo é aquele que rege o corpo, é aquele que passa a informação, que passa o estímulo, que instrui, que direciona. Ele é o nosso guia, amém? Aleluia, glória a Deus. E essa semana o Senhor tem falado comigo através da sua palavra, nos períodos de oração e também nos momentos onde a gente pode ter comunhão e contato com os irmãos, né? O Senhor tem falado muito comigo a respeito do nosso propósito, do nosso papel. Obrigado, Gê. Do nosso papel como igreja, do nosso papel como homens e mulheres de Deus, né? Se nós somos, e nós somos a igreja, o que nós precisamos fazer?
como nós devemos nos comportar, né? Temos falado a respeito das nossas ações e comportamentos e decisões e posicionamentos nesses dias de isolamento social, nesses dias onde as portas da igreja no que diz respeito a reuniões de culto estão fechadas, né? Mas nós somos a igreja. Se nós somos a igreja, isso significa que a igreja de Cristo ela não está fechada, ela não está parada. Nada pode parar a igreja. Ainda que houvesse um decreto a nível estadual, nacional, até mesmo a nível mundial, aonde as reuniões fossem extintas ou que não pudesse mais haver essa instituição chamada igreja, ainda assim a igreja não iria parar. Porque você e eu, nós somos a igreja. Enquanto nós formos direcionados por Cristo, enquanto Cristo for o cabeça, nós seremos o seu corpo. Amém? Amém. Eu sei que você entende isso. Nós temos ministrado a esse respeito. E eu sei que sempre quando nós falamos a respeito de qual o nosso propósito, qual o nosso objetivo nessa terra, logo vem à nossa memória aquilo que nós ouvimos lá na escola dominical, aquilo que nós ouvimos no nosso discipulado, aquilo que nós ouvimos dos nossos líderes, dos nossos pastores, né, das pessoas que cuidam de nós, quando elas dizem assim, olha, o nosso propósito, ele se revela em algo que a teologia vai chamar de a grande comissão. O estudo da palavra, aquilo que gera entendimento, ele define este texto, esta revelação como a grande comissão. Às vezes nós não entendemos muito bem o que significa essa palavra, comissão. Deixa eu tentar te explicar de uma maneira bem simples. Eu não sei se você trabalha com venda ou se você trabalha com serviço, né, ou na produção de algum produto, mas geralmente quem trabalha com vendas, ele recebe uma parte, muitas vezes um percentual, além do seu salário, ele recebe um percentual em cima do produto ou do serviço vendido. Esse percentual é chamado de comissão. A comissão ela é uma parte de um todo que compete a nós, que nos é de direito. Então, quando nós falamos do reino de Deus, quando nós falamos da expansão do reino de Deus, quando nós falamos do plano que se consumou através da vinda de Cristo, que Cristo implementou, né, quando ele ainda estava aqui na terra, com o seu corpo físico ainda, ele fala, olha, nós vamos ler aqui, eu vou ler o texto para você se familiarizar melhor, Mateus 28, nós vamos a referência a esse assunto em outras versões aqui do Evangelho também, mas vamos ler aqui em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Jesus falando a seus discípulos, e diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu queria te dizer assim que isso que nós chamamos e é de a nossa comissão, a nossa parte, aquilo que compete à igreja fazer, ao corpo de Cristo fazer, nós quando nós lemos, nós já vamos perceber, por exemplo, né, começa dizendo assim, ide. E ir é uma ação, é um movimento, ele é não é apenas uma ação parada ou um movimento no mesmo local, mas ele é uma ação de deslocamento, né? Ir é se mover, é se deslocar, né? Em seguida vai dizer assim, vão, né, e façam discípulos. E é interessante analisarmos isso, porque façam discípulos a Cristo, né? Vimos muitos líderes desesperadamente tentando fazer discípulos a si mesmo, né? Disputando discípulos. Nós vemos hoje
pessoas que dizem, que se comparam, eu tenho X discípulos, eu tenho Y discípulos, né? Quem tem mais discípulo é melhor. Mas aqui diz assim, vão e façam discípulos, mas discípulos de Cristo. Precisamos levar as pessoas até Cristo. É isso que o texto está falando. E diz mais, batizem as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você congrega numa igreja ou até evangélica, ou se você, até mesmo sendo católico, quem é que batiza? Né? Geralmente quem batiza são os líderes, né? Os padres ou os pastores, né? Os líderes religiosos. Por quê? Porque se entende que o ato de batizar já é um ato de alguém que tem uma certa maturidade, né? Então, mas diz que é a nossa parte ir, fazer discípulos a Jesus e batizar as pessoas e ensinar elas tudo o que nós temos aprendido. Talvez você nunca tenha batizado ninguém, e isso revela, meu irmão, nada mais e nada menos do que o nosso grau de maturidade no Senhor. À medida que nós vamos crescendo no Senhor, que nós vamos adquirindo conhecimento do Senhor, conhecimento do Evangelho, nós vamos nos despertando para ir, e nós começamos a ir, e nós começamos a pregar o Evangelho, começamos a fazer discípulos a Cristo, e começamos sim, e podemos sim batizar pessoas. A vovó está dizendo que qualquer um pode batizar? Não, qualquer um não. Aqueles que têm ido, aqueles que têm feito discípulos a Cristo, aqueles que já têm maturidade de entendimento, de relação com o Evangelho, relação com Deus, né? Talvez você diga, realmente isso é coisa para pastor, mas deixa eu te falar nesse dia, o Senhor te chamou para ir, Ele te chamou para pregar o Evangelho, Ele te chamou para batizar, Ele te chamou para ensinar. Se você não tem vivido isso, se nós não temos vivido isso, isso revela o nosso grau de maturidade. E eu já vou te explicar isso com mais... você vai identificar. Por exemplo, nós estamos falando que isso é o propósito de Deus para a igreja, para os discípulos de Cristo. E que essa é a nossa comissão, a nossa parte. Mas se nós olharmos para a igreja atual, a igreja do nosso tempo, com o que as igrejas estão preocupadas, meu irmão? Se você parar para observar, você vai ver que as igrejas, elas estão preocupadas em número 1. A principal preocupação das igrejas, e nós estamos falando das instituições, ajuntar povo. Todos preocupados em ajuntar o maior número de povo, todos preocupados com a quantidade, todos preocupados com a capacidade de agregar pessoas, todos preocupados com estratégias que agreguem mais. Precisamos de mais pessoas. E é óbvio que é propósito de Deus que nós alcancemos muitas pessoas, mas através do quê? Quando que isso se tornou o fim? Lotarmos templos, enchermos templos, grandes aglomerações. Isso não é o fim, meu irmão. Um outro ponto que nós temos visto como prioridade nas instituições: construir e consolidar impérios. Se você ver, as igrejas, elas têm um objetivo de se consolidar como instituição, de crescer, e não está em primeiro lugar o maior poder de alcance do Evangelho, mas sim a estruturação da instituição. E a história da igreja nos conta, se você estudar isso, que quanto mais nós nos estruturamos como instituição, quanto mais nós crescemos, quanto maior é o império da igreja, mais ela está sujeita ao colapso espiritual e de vida com Deus e de consciência de propósito. Igrejas que elaboram liturgias perfeitas e conduzem o povo e conduzem as pessoas
com esse manual de regras debaixo do braço, que não é a palavra de Deus, são regras que nós mesmos criamos. As regras são importantes, mas elas não são o fim. Elas cooperam muito mais para a edificação do império do que para a edificação do corpo. Essa é a igreja atual. Grandes campanhas, grandes movimentos, grandes eventos para quê? Para sustentar a estrutura. Eu quero trazer esses 3 pontos. Falando da igreja instituição. Entenda isso, estamos falando da instituição e não do corpo de Cristo. Igreja instituição. Ela trabalha hoje para juntar povo, ela trabalha hoje para construir o império, consolidar o império, ela trabalha hoje para sustentar a estrutura. E se você congrega em alguma igreja, você sabe que isso, muita gente acaba ficando pelo caminho. E eu queria te falar um pouco, e eu sei que você entende que o nosso papel é a grande comissão, é o ID. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas eu quero te falar como é possível realizar a grande comissão. Porque nós sabemos o que é, nós sabemos o que devemos fazer, mas não sabemos como fazer. E muitas vezes nós nos lançamos e o Senhor tem misericórdia e conseguimos alcançar vidas, e glória a Deus por isso. Mas existe uma maneira. Existe algo que nos torna capazes de alcançar. Existe algo que nos transforma, que nos torna capazes de ir. A palavra do Senhor diz em Romanos 1,16, Paulo está falando, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para que nós vamos ir? Para que as pessoas sejam salvas. E aqui Paulo está ensinando que o poder de Deus para a salvação é o Evangelho. Então, se nós queremos cumprir o ID, se nós queremos cumprir a grande comissão, nós precisamos levar o que para as pessoas? Nós precisamos pregar o que para as pessoas? Nós precisamos anunciar as boas novas, nós precisamos anunciar a boa notícia, nós precisamos falar e pregar o Evangelho, meu irmão. Só que dentro da igreja cristã, e eu falo da instituição, nós temos até algumas dúvidas e divergências a respeito do Evangelho. Se você posta uma foto levando alimento para uma família, alguém escreve embaixo, isso é Evangelho, né? Se você posta uma foto atendendo um morador de rua, as pessoas, isso é Evangelho, né? Não, isso não é o Evangelho, meu irmão, isso é o ID. O Evangelho é o que nós vamos levar de informação para as pessoas. É o ir, quando a gente vai, é o ir, é o deslocamento, é a ação. O Evangelho é o que precisa sair da nossa boca, do nosso corpo, do nosso coração para as pessoas, porque é isso que tem poder, é isso que salva. Não é o quilo de comida, não é o abraço, não é o amor, não é a recepção, não é levar as pessoas para a sua casa, isso não salva. O que salva é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia que a cédula de pecado que havia sobre nós, que a dívida que havia sobre nós, que o pecado que nos foi imputado lá no Jardim do Éden, que o pecado que nos foi adicionado na nossa vida através de Adão e Eva, esse pecado, essa dívida que nós não temos que pagar, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Para nós pagarmos pelo nosso pecado, nós precisaríamos morrer. Essa dívida, ela foi paga por Jesus. Então, o que nós precisamos falar para as pessoas? Nós precisamos dizer para elas, ei, você não precisa mais viver no jugo do pecado. Porque essa mensagem,
essa ação que Cristo fez de vir e morrer por nós, Ele pagou a dívida. Ele morreu por toda a humanidade. Então, se nós crermos nesta mensagem, essa mensagem é poderosa. Para quê, irmão? E aqui nós temos um problema de interpretação muitas vezes. As pessoas pegam esse texto e dizem que o Evangelho é poder de Deus para o que crê. Então, se eu crer no Evangelho, eu sou poderoso. Não, não é isso. A palavra diz que é o poder de Deus, não é o nosso poder, é o poder de Deus. E esse poder, ele transforma o que estava morto em vivo. Aleluia, irmão. Ele transforma aquele que estava morto em vivo. Ele transforma o que era inútil em útil. Ele transforma uma dívida em saldo. É isso que nós precisamos entender. Ele transforma a condenação em libertação. Porque se nós não temos Cristo, se nós não estamos debaixo do sangue de Cristo, se nós não estamos debaixo dessa quitação de dívida que Cristo fez, nós estamos mortos, nós ainda estamos devedores. Mas essa mensagem, esse evangelho, ele transforma o pranto em alegria, ele restaura a aliança com Deus, ele muda a nossa condição. E isso, meu irmão, é poder. Você já imaginou, através de uma mensagem que você levar para alguém, você transformar aquela pessoa de um escravo a alguém livre? Você transformar aquela pessoa, tornar aquela pessoa, através dessa pregação, de alguém morto para alguém vivo. De alguém que se sentia inútil, que tinha uma consciência de si próprio totalmente negativa e deturbada pela ação do diabo, ela adquirir consciência de quem ela é no Senhor, do amor de Deus. É isso que o Evangelho faz, a sua mensagem é poderosa. Esse é o poder que se revela no Evangelho. E esta é a boa notícia. E esta boa notícia, ela é poderosa para os que creem. Então nós precisamos o quê? Falar disso para que as pessoas tenham a oportunidade de crer. E hoje, meus irmãos, o Espírito Santo, ele tem uma pergunta para nós. Cremos nesta mensagem? Cremos nesta boa notícia? Amém, irmão? Nós cremos nessa notícia. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Então, se nós sabemos que precisamos ir, se nós sabemos que precisamos gerar discípulos, se nós sabemos que precisamos amadurecer na nossa fé, batizar as pessoas, que nós precisamos levar essa boa notícia, porque é ela que gera na salvação. Se nós sabemos e nós cremos, tudo que falar de crença e de fé na palavra de Deus está falando de uma crença e uma fé consciente. Nós não fazemos porque o pastor mandou, nós não fazemos porque nós somos obrigados, nós não fazemos porque o devorador vai vir, nós não ofertamos por causa do devorador, meu irmão, nós ofertamos porque nós amamos a obra de Deus. Nós não damos o que está sobrando, nós temos consciência de participação, de cooperação. Quando nós falamos, nós não falamos porque somos obrigados, porque existem as 5 regras da igreja tal, que precisa falar, você precisa sair uma vez por mês. Não, nós falamos o tempo todo, sai de nós o Evangelho. Sai de nós essa mensagem, porque essa mensagem é o que tem poder para mudar e para salvar. Por mais que você seja amigo de alguém, por mais que você ame alguém, por mais que nós possamos nos gastar por alguém, tudo isso pode cooperar com a ação de Deus, mas quem salva, meu irmão, é Deus. E através dessa mensagem,
Se você crê, eu quero te desafiar. Se você crê nessa mensagem, eu quero te desafiar. A partir de hoje, você começar a transformar morte em vida. Você começar a transformar dívida em saldo. Eu te desafio a você começar a transformar condenação em salvação. Como? Se tornando poderoso? Não, meu irmão, não há como nos tornarmos poderosos. Mas nós temos uma notícia. Nós temos uma mensagem poderosa. Nós temos aquilo que Deus usa. E foi dado a nós esse privilégio. O Senhor poderia ter incumbido os anjos, poderia ter incumbido os homens santos, Ele poderia ter eleito pessoas extraordinárias, mas Ele escolheu nós. Ele nos deu esse privilégio. E o que você tem feito, o que nós temos feito com este privilégio guardado para nós? E não há poder no Evangelho para nos tornar milionários. Não há poder para nós mesmos. Ele há poder para a salvação. Salvação de quem? Não é de você, você já foi salvo. Se você crê, se você confessou a Cristo, você já foi salvo por Ele. Há poder e a salvação para aqueles que ainda não são salvos. Anuncie, fale. Mude a realidade das pessoas. Eu tenho falado a respeito do Evangelho para muitas pessoas, mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. O meu vizinho, dos dois lados ali, um é um senhor de muita idade, e nós conversamos às vezes sobre as coisas de Deus, e eu posso compartilhar algumas coisas com ele, e tenho falado ao coração dele. E outro é um jovem, do outro lado, né? E já tive a oportunidade de conversar com ele brevemente, assim, e falei para ele que eu era um pastor. Ele disse: uma hora eu quero conversar contigo. Precisamos falar com as pessoas. Precisamos levar essa mensagem. Hoje nós podemos ir a lugares sem que o nosso corpo vá, né? Nós temos as redes sociais, nós temos o telefone, a internet. Nós temos acesso, né? Outro dia nós assistimos um culto lá, transmitimos da BZN há 2 semanas atrás. E nós estávamos transmitindo o culto ao vivo e um pastor lá da Inglaterra, ministra um louvor, entra outro pastor de uma outra localidade da Europa, ministra um louvor. Nós temos comunicação instantânea, simultânea, não há desculpa. Tem algo que o Evangelho nos torna. Sabe por quê? Quando Jesus equaliza tudo e Ele nos perdoa, às vezes nós temos algumas justificativas ainda, mas quando você fala assim, eu não vou em tal lugar porque eu não tenho gasolina, e alguém te diz assim: não, eu te dou a gasolina, e você inventa mais uma desculpa, essa pessoa te olha com um olhar assim, porque ela te tornou indesculpável. Aquilo que tu não tinha, Ele ia prover. Então aquilo que nós não tínhamos, que era a capacidade de salvação, de nós salvarmos as pessoas, Jesus vai e quita a dívida, equaliza a situação, e Ele diz que o Evangelho nos dá essa mensagem. E isso é o que precisamos. Então Cristo, Ele nos torna indesculpáveis. E um dia nós estaremos diante do Senhor e Ele vai dizer: olha, Vavá, eu te tornei indesculpável. Não me apresenta as desculpas, eu estou te pedindo para te apresentar os frutos. Apresenta os teus frutos, eu quero saber o que tu fez, meu filho. Eu vou dizer: não dá desculpa, porque eu fui lá, eu paguei o preço, eu te tornei indesculpável. Somos indesculpáveis. Então a palavra do coração do Senhor para nós: pregue a boa notícia, anuncie o Evangelho. E
e salve pessoas. Amém? Há muitos questionamentos, a gente vê as pessoas às vezes levando alimento. Ah, mas levar só alimento não adianta. Realmente não adianta, meu irmão. Né? Precisamos levar o Evangelho. Amém? Aleluia, aleluia. Nós vamos orar aqui, mas antes de orar, eu preciso trazer algo ao teu coração também. Né? Nós estamos às vésperas já daquilo que nós recebemos como decreto municipal para a liberação das reuniões. Nós sabemos que as reuniões devem ser liberadas, mas que haverá alguns critérios para que nós possamos nos reunir. Há critérios como, por exemplo, uso de máscaras, uso de itens de higiene, quantidade limitada de pessoas nas reuniões. Mas nós sabemos que em breve poderemos nos reunir. E nós vivemos um tempo agora de escassez para todos, mas eu quero apelar ao teu coração e ao teu entendimento e à tua fé consciente e não te desafiar, porque isso não é desafio, isso é na verdade a aplicação daquilo que nós entendemos, né? Com entendimento, você continuar, você permanecer em fidelidade. Eu falei rápido, né? Ficou meio infidelidade, mas não é. Em fidelidade. Amém? Em fidelidade com a obra de Deus. Oferte, dizime, coopere. Hoje à tarde, ou amanhã, ou qualquer dia, você pode estar entrando em contato comigo para lançar, para que eu vá estar buscando a sua oferta. Você pode também ofertar ou dizimar através da conta da igreja. Nós vamos colocar aqui para você os dados. Então é tempo de você não retroceder, de você não tirar a mão do arado, é tempo de você cooperar. Isso também é pregação do Evangelho, né? Isso também é cumprimento do que está proposto na palavra de Deus, né? E se nós não formos fiéis, o corpo de Cristo vai continuar a mesma coisa, ele não vai mudar nada, mas a instituição, a igreja, a instituição, o templo, isso aí vai mudar, meu irmão, não te ilude. Se nós não formos fiéis nas ofertas, não formos fiéis nos dízimos, não haverá dinheiro para pagar aluguel, não haverá dinheiro para pagar dívidas, e nós vamos ter que, com certeza, nós não vamos lesar os proprietários, os nossos credores, nós vamos ter que pagar. Se nós não tivermos como pagar, nós vamos tomar outras ações, porque essa instituição, ela não é em primeiro lugar, como nós falamos no início, né? O ID é em primeiro lugar, mas ela é importante para o cumprimento e para o avanço da obra de Deus na cidade. Então, oferte, dizime, amém? Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Vamos orar então para que o Senhor haja em nós e mude o nosso coração em relação aos dízimos, às ofertas, em relação à pregação do Evangelho, em relação a tudo aquilo que Ele precisa nos transformar, que Ele precisa nos dar um novo coração, porque nós temos a natureza pecaminosa em nós ainda, e muitas vezes nós esmorecemos, nós nos desencorajamos, né? E retrocedemos. Vamos orar então, amém? Porque nós vivemos debaixo da dispensação do Senhor e não debaixo da nossa. Somos guiados não por vista, e sim por fé. Amém? Aleluia. Se você estiver na sua casa aí com mais alguém, com a sua família ou com algum amigo, abraça essa pessoa e nós vamos estar orando. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua direção. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos revela, que nos converte dos nossos pensamentos errados, dos nossos maus caminhos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que Tu venha, Deus, nos abençoar, não com bens, não com riquezas, mas nos abençoar com revelação da Tua vontade, nos abençoar com a expressão do Teu querer, nos abençoar, Senhor, nos converter mais a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Queremos estar convertidos a Ti, queremos estar ligados a Ti, em nome de Jesus, Pai.
Toca nos nossos corações nesse tempo e que nós possamos nos tornar aqueles que Tu pode enviar, aqueles que Tu pode conduzir. Pai, em nome de Jesus, que Tu nos torne cada dia mais aptos, que nós possamos cada dia mais ter a habilidade de anunciar essa mensagem, de levar o Evangelho, de cumprir o ID e de levar esta mensagem que tem poder para salvar todos aqueles que creem, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor então. Vamos adorar o Senhor então. E eu quero que você guarde essas palavras no teu coração, meu irmão. O Senhor está falando contigo nesse tempo. Guarda essas palavras. Peça para que o Espírito Santo ministre a tua vida, ministre o teu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Poder. O teu nome tem poder, Senhor. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu coração, a tua casa. Deus te abençoe nessa semana que vai começar. Deus te abençoe nos teus caminhos, nos teus projetos. Que o Senhor proveja tudo aquilo que tu precisa. Que o Senhor venha com provisão na tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe os teus filhos, a tua família, os teus planos, em nome de Jesus. Abençoa as pessoas que estão contigo. Abençoa aí, estende a mão para os teus vizinhos. Abençoa a casa dos teus vizinhos. Amém. Deus abençoe. Seja usado por Senhor. Começa a ir aí, caminha depois pelo teu pátio ou pelo teu condomínio. Abençoa tudo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.